São Paulo. Paulo do Vale. Meu caro Paulo do Vale, o torcedor são paulino não aguenta mais esperar o tricolor entrar em campo, porque já faz muito tempo que São Paulo não vai a campo. A última vez que foi, o resultado não foi o melhor de todos, né? O São Paulo foi eliminado na Copa Sul-Americana, mas finalmente o tricolor paulista retorna aos gramados, joga hoje, nesta quarta-feira. E o que o torcedor são paulino pode esperar para este duelo contra o Internacional, depois de tanto tempo que o hino de São Paulo não toca pra gente pedir a você uma provável escalação do São Paulo num dia de jogo? Pois é, né? Vale até aquela reflexão de como era o mundo antes, né, do São Paulo entrar em campo pela última vez, né? O que as pessoas faziam, que tipo de música elas ouviam, né? Qual que era a tendência do momento, porque em 2 semanas, né, muita coisa pode acontecer. No caso do São Paulo, a última vez que o tricolor entrou em campo foi há 2 quintas contra a equipe da LDU pela Sul-Americana. O São Paulo venceu no tempo normal, mas acabou perdendo nos pênaltis. E é o seguinte, né? Óbvio que o jogo de hoje acaba sendo muito mais um laboratório para o Dorival Júnior, pensando na decisão de domingo, o primeiro jogo, do que de fato uma partida que tem um peso pro campeonato. Mas aí o torcedor pensa, né? Mas o São Paulo não tá bem, né? Assim, pra ficar poupando no Campeonato Brasileiro, pra ficar deixando a competição em segundo plano, até porque o São Paulo hoje tem apenas uma frente, além do Brasileiro, que tá difícil, pra chegar à Libertadores do ano que vem, que é vencer a Copa do Brasil. Mas aí tudo pode acontecer numa final contra a equipe do Flamengo. E depois, caso aconteça o pior, que é o vice-campeonato, São Paulo vai ter que correr atrás de um enorme prejuízo, que é pontuar bem na reta final do Campeonato Brasileiro, visando chegar na Libertadores, né? Porque, assim, não dá pro São Paulo, pelo 3º ano consecutivo, no caso 2024, jogar de novo a Copa Sul-Americana, né? A Sul-Americana, ela vai ganhando um valor, uma importância conforme vai avançando de fase. Mas é uma coisa assim, né? A coisa que importa na Sul-Americana é o título pra você jogar a Libertadores, né? O campeonato de acesso. E assim, dependendo do time que você que você representa, acaba sendo um título legal, importante. Por exemplo, o Fortaleza, se ganhar a Sul-Americana, vai ser um baita título, né? O São Paulo, ano passado, o torcedor ficou frustrado por não vir o título, porque seria uma questão também de voltar a ganhar uma competição internacional depois de 10 anos, voltar a ganhar uma competição maior do que o Campeonato Paulista, né, em termos de abrangência. O Paulistão tem um peso gigantesco, ainda mais porque tirou o São Paulo de uma fila incômoda em 2021. Mas óbvio que é importante o tricolor parar com essa história de jogar Sul-Americana, né? Não dá mais pra jogar de novo em 2024. Então é óbvio que o foco tem que ser a final da Copa do Brasil, mas claro que o São Paulo tem que ficar de olho dentro desse Campeonato Brasileiro. Se eu tivesse que, assim, né, projetar um São Paulo pra hoje, caso não tivesse a data FIFA, se a gente tivesse numa sequência aí de Campeonato Brasileiro, o tricolor entrando em campo no último domingo, na última quarta-feira, coisa que não aconteceu, se fosse nesse cenário, eu acho que hoje o Dorival iria com um time bem alternativo, pensando na decisão de domingo. Só que o São Paulo vive exatamente a situação inversa. 2 semanas sem entrar em campo é um tempo considerável também para você ficar preocupado com o ritmo de jogo dos atletas. Então, ao mesmo tempo que o Dorival ele tem que pensar numa estratégia para domingo e não perder peças, ele também precisa dosar o quanto esses caras precisam também de um ritmo, né? De jogar novamente, ainda mais um jogo duro contra o Internacional, mas sabendo que ele não pode arriscar tanto assim perder jogadores. A gente viu o Arboleda ontem servindo a seleção do Equador na data FIFA, acabou se machucando e a tendência é que ele fique de fora da partida de domingo. Então, se o São Paulo viesse numa sequência, quarta domingo nas 2 últimas semanas, tenho certeza que hoje o time seria bem alternativo. Agora, que time o Dorival vai levar para o campo hoje?
vai depender do estado do gramado do Beira-Rio. Inclusive, daqui a pouco a gente vai conversar com um colega nosso que estará nas reportagens das duas equipes hoje na jornada esportiva da Rádio Bandeirantes aqui de São Paulo. E ele vai poder trazer a melhor visão a respeito do gramado, porque o São Paulo hoje mandou alguns representantes ao estádio do Beira-Rio agora há pouco, que fizeram uma análise do gramado justamente para ver o time que o Dorival vai colocar em campo. Que o Dorival também não quer arriscar colocar ali num campo talvez ali um pouco acidentado. A gente sabe que o Beira-Rio tem um ótimo gramado, né? O Beira-Rio, diferente, por exemplo, da Arena do Grêmio, que sofreu um pouco com o gramado, diferente de outros estádios, o próprio Maracanã também, que fechou para reforma nas últimas semanas do gramado, o Beira-Rio é um gramado elogiável dentro do padrão do futebol brasileiro. Mas, claro que o São Paulo tem uma certa cautela, né? Não dá para perder nenhum jogador pensando no jogo de domingo, esse duelo contra a equipe do Flamengo pela Copa do Brasil. É o que importa, mas não dá para descartar o Campeonato Brasileiro, não só por essa questão de dar ritmo para os atletas antes de uma decisão, como também pensando que o São Paulo não pode ficar muito para trás não dentro da competição, né, Soler? Então, pro torcedor são paulino e pro tricolor não ficar atrás no Campeonato Nacional, provável time de São Paulo pro jogo de hoje contra o Internacional. Vamos lá então, ó. Provável São Paulo de Rafael no gol, Rafinha na lateral direita, pensando numa força máxima, né, no que o Dorival tem de melhor para escalar hoje. Seria Rafael, Rafinha, o Arboleda tá fora, né, já ficaria de fora independente de qualquer coisa porque está suspenso. Então a dupla de zaga deve ser formada por Beraldo e Alan Franco, com o Caio Paulista, retorno importante do lado esquerdo. O Wellington não joga, mas o Caio, o São Paulo trabalhou muito nos últimos dias para ter o Caio bem para a decisão de domingo, então hoje entra em campo contra a equipe do Flamengo. Meio de campo com Pablo Maia, Alisson ou Gabriel Neves e Rodrigo Nestor. E no ataque, o trio formado por Lucas, Luciano e Caleri. Existe um papo, só antes da gente conversar com o nosso colega lá de Porto Alegre, de que o Dorival tem um plano para colocar o Luciano apenas no segundo tempo no jogo de domingo contra o Flamengo. Tem torcedor de São Paulo que não gosta dessa história, que acha que o Luciano é um cara decisivo, que nunca pode iniciar um jogo como esse no banco de reservas. Mas aí tem um lado bom. Que aí a torcida pode cantar, é Luciano. Verdade. Aliás, hein, a gente pode falar daqui a pouco sobre isso. Ele é um cara peculiar, né, o Luciano? Uma pessoa peculiar. Eu considero como o principal ídolo da torcida São Paulina dos últimos 10 anos. E aí tá um grande problema nos péssimos times, porque é um jogador comunzaço da bola. Sim, aí ele não tem culpa alguma, né? Exato. Aí a concorrência que é mais ídolo, né? que Caleri? Mais ídolo que o Caleri. Mais ídolo que o Caleri. O Luciano tem que lembrar uma coisa, o Luciano ele é campeão pelo São Paulo. O Caleri não. Sim.